deu para nós como reis, para governar, para ter o direito legal de exercer domínio e governo. E sacerdote, o sacerdote ele era incumbido de apresentar o sacrifício do povo diante de Deus, né? Ele levava, uma vez no ano, o sumo sacerdote apresentava a expiação dos pecados do povo. Então, com a morte e a ressurreição de Cristo, quando o véu se rasgou, né, ele nos constituiu sacerdotes. Hoje a gente entra na presença de Deus sem medo, livre dos pecados, entendeu? A chave virou. E Efésios 2,18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. Mateus 28,18 diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O Rei que nos constituiu reis, o Rei dos reis, ele também nos passou essa autoridade. Nós somos ele, nós somos um com ele. Qual a nossa condição diante disso tudo? Efésios 2, do 1 ao 7. E vos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros homens. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com eles, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Amém. Vou parar no 6, né? Então, o Senhor, ele nos fez assentar junto com ele nos lugares celestiais, nos dando autoridade para governar também, né? Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. A nossa luta aqui não é contra o nosso vizinho, não é contra... Hoje a gente está vivendo uma experiência a olho nu. Você vê a raiva, a ira, né, de um partido político porque perdeu o poder, e não pode ser só o poder aquilo ali, entendeu? Se fosse só o poder, uma questão ideológica, beleza, sentava como bons cidadãos, né, e discutiam, abriam um seminário, mas você vê que há manobras, há mentira, há coisas horríveis que rolam por baixo do pano, e o povo não quer deixar que uma esperança surja. Eu não estou dizendo que o outro partido seja melhor, não, é algo diferente, pelo menos algo diferente. Não é pegando partido de um de outro, é analisando o quadro como poder, entendeu? Então você vê que há uma espécie de opressão, há uma espécie de coisa por trás daquilo ali. Então, eu uso esse exemplo para dizer para você que assim como acontece nesse exemplo nítido no nosso país, que está saindo aí de um período, e a gente deve acreditar e orar a Deus para que entre num período melhor, né? Porque é justamente só para você entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Amém. Né? Então, você tem que aprender a exercer o seu poder de autoridade que foi concedido a você. Você tem que saber se situar. Então, agora, você já entende que o reino de Deus não é simplesmente só aquela morada celestial maravilhosa que está sendo preparada para nós, que já foi preparada. Entendeu? O reino de Deus, ele começou com a vinda de Jesus, e não foi só a vinda de Jesus. Se ele tivesse só aparecido e ido,
ainda não estaria segundo os desígnios de Deus, né? O reino de Deus ele começa com direito legal com Jesus, mas ele é carimbado e selado após a sua ressuscitação, após a ressurreição dos mortos. O primeiro, como eu li no texto aqui, o primeiro dos mortos que ressuscitou. E a palavra diz que quando ele volta, ele traz consigo a chave do inferno. E hoje já não há condenação, porque o sacrifício é pleno e é pago. É muito difícil para as pessoas entenderem, né? Há linhas de pensamento, há questionamentos. É muito difícil para a pessoa entender que hoje ela é livre para caminhar e Deus, com seu amor incondicional, já pagou o preço. E isso não é uma carta de alforria, né? E muito menos uma condição para eu poder falar para a pessoa que continue, né? Mas a pessoa hoje ela tem a capacidade de conhecer a Cristo, entender o seu sacrifício, fazer uma análise e arrepender. Não é remorso. O amor de Cristo produz isso. O amor de Cristo, ele vai produzir na pessoa algo de dentro para fora. Ele vai mudar a mente da pessoa. Ele vai transformar. Aí é quando você vai ver aquela expressão, né? Nossa, ele está diferente, né? Ou então, isso já aconteceu comigo no início da minha conversão. Não sei se é porque quando a gente aceita Jesus, a gente fala muito de Deus. Mas alguma coisa diferente acontece, porque as pessoas chegaram e falaram assim: você é crente? Só pelo fato de você mudar o linguajar, você falar diferente, entendeu? Você começa a ter atitudes. Às vezes a pessoa te provoca achando que você vai cair na pilha, e você não, você mantém o domínio. Você mantém o domínio, o Espírito Santo te capacita, e a sua resposta, a sua reação é para desentronizar mesmo, para acabar com aquela ação maligna que poderia surgir, ou alguma coisa do tipo, entendeu? Então, você passa a exercer a autoridade desse reino, né? Efésios 1:3 diz: bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos, toda a igreja, tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, tudo já foi conquistado. Tudo já foi conquistado. Hoje o seu papel é exercer domínio sobre o que vem de externo para tentar retirar. É a maior arma do inimigo. É querer ceifar a sua fé. É querer retirar a sua fé. Ele não pode fazer mais nada. Porque se a palavra de Deus diz que você já é abençoado, que você é salvo, que você é santo, santificado pelo sangue do Cordeiro, e você assume essa condição, o que é que sobra para o diabo? A sua fé. Ele quer usar situações que te digam o contrário. Entendeu? Igual quando eu vim para cá, eu vim por um ato de fé. Quando eu vim para a Geórgia, para Atlanta, eu vim por um ato de fé, né? E uma palavra que foi usada, que ficou no meu coração, foi a seguinte: eu ouvi uma palavra que dizia assim: você passa um tempo pedindo um milagre para Deus. Você passa um tempo pedindo um milagre para Deus. O que Deus faz? Deus te dá um plano. Você cuida do plano e Deus cuida do milagre. Amém. Ele vai te dar um plano. No meio desse plano pode aparecer várias coisas, e várias coisas podem parecer impossível, mas o seu papel é cuidar do plano. É cuidar do plano, porque o milagre pertence a Deus vai fazer, né? E eu tenho vivido isso. Isso eu falo para vocês que eu tenho vivido, porque uma das questões que eu queria estar aqui era não permanecer na América. A minha tirada de visto já foi um milagre, mas enfim, estar aqui sem estar ilegal. E é muito difícil isso, porque envolve muito dinheiro. Mas eu estou cuidando do plano. Eu tenho visto Deus cuidar do milagre. Amém. Eu tenho visto Deus cuidar do milagre, né? Então, toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo.
toda sorte de bênção espiritual. Isso significa que cada uma das bênçãos espirituais existentes em Cristo, todas as bênçãos espirituais nos pertence. A autoridade nos pertence. Quer tenhamos consciência disso ou não. Né? Tem muita gente que não tem consciência, mas nos pertence. E para finalizar, Efésios 6:10 diz: finalmente, irmãos, sejais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu não poderia terminar sem esse versículo, né? Talvez um dos mais importantes, uma chave. Efésios 6:10 diz: finalmente, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Muitas pessoas leem esse verso e pensam que o Senhor está lhe dizendo para serem fortes por si mesma. Mas a Escritura não diz uma palavra sequer a respeito de você ser forte por si mesmo. Você é forte porque aquele que te amou foi forte por você. Amém. E te constituiu forte. Glória a Deus. Então eu não poderia terminar essa palavra hoje dizendo para você que você é autossuficiente, mas que o que está dentro de você é maior do que o que está no mundo. Amém. E Ele te Aleluia. capacita para vencer todas as coisas que já lhe foi conquistado. É Amém. caminhar com Deus, caminhar com Jesus, receber o reino de Deus e exercer poder de autoridade legal de governar, que foi constituída a você, rei. Hoje nós estamos aqui em Atlanta, né? Hoje é que dia? 11. Então, nós estamos num encontro de reis Glória a Deus. e sacerdotes. Amém. Nós estamos no encontro de reis e sacerdotes, que o Rei dos Reis conquistou de posição para nós. Glória a Deus. Não se sinta por menos, Amém, Jesus. não aceite menos, domine as circunstâncias externas da sua vida, leve isso para a semana, leve isso para a segunda, leve para a terça. Eu sou rei, Glória a Deus. eu sou rei, eu sou sacerdócio. Sacerdócio te dá o direito legal de chegar ao Pai, a Deus, e clamar a Deus, e orar a Deus, e agradecer a Deus, e ouvir a sua voz, Então, gente, porque o reino dos céus, o reino de Deus, é um reino esperado, reino presente, reino que há de vir. O reino dos céus é uma realidade eterna, no qual nós pertencemos Glória a Deus. e temos a herança em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?